E a partir de agora, entrevistamos o pré-candidato a presidente da República pelo Novo, Luiz Felipe Dávila, no quadro Eleições 2022. Muito bem, boa tarde ao pré-candidato a presidente da República pelo Novo, Luiz Felipe Dávila, pela entrevista hoje aqui. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos que participam da entrevista e a todos que estão nos acompanhando. Eu começo, pré-candidato, perguntando ao senhor por que entrar na disputa pela presidência da República, por que ser pré-candidato a presidente do país? Porque o Brasil precisa de uma alternativa concreta para derrotar o populismo de direita e esquerda. O PT passou 14 anos na presidência da República, deixou um Brasil com a maior recessão econômica da história, recorde de desempregados, 13 milhões de desempregados e, além de tudo, a mais crise fiscal que nós tivemos, gravíssimo. Depois assumiu o populista de direita, Jair Bolsonaro, que ameaça as instituições democráticas, discute a lisura do processo eleitoral, não promoveu abertura econômica, não aprovou medidas importantes para tirar o Estado pesado das costas dos brasileiros que empreendem, investem, e o Brasil continua estagnado economicamente, continua a renda do brasileiro caindo e agora a inflação de volta. Portanto, é o pesadelo do passado e o pesadelo do presente. E o Brasil precisa de uma alternativa concreta para derrotar os dois populistas que trouxeram uma verdadeira tragédia para o brasileiro, que é a estagnação econômica, a queda da renda, aumento do desemprego e a volta da inflação. Pré-candidato, eu vou rodar com os jornalistas que também entrevistarão o senhor, começando com Arimatea Carvalho. Muito boa tarde, pré-candidato. Obrigado pela disponibilidade de conversar com a nossa audiência aqui no rádio e na TV. Grande prazer, Arimatea. Parte da elite brasileira acaba de divulgar uma carta em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. O Novo, o senhor ou alguma outra liderança do partido assinou, assinará, por que sim e por que não? Como o senhor avalia esse documento que tem dividido opiniões entre os que assinaram e o louvam e os que dizem que ele é uma peça que está tendo uso político? Bom, primeiro é uma reação da sociedade civil aos ataques constantes à democracia brasileira. A democracia brasileira, infelizmente, corre o seu maior risco desde a redemocratização em 1985. Então é bom que a sociedade civil apresente-se e coloque um documento desse para manifestar a sua preocupação com o sistema democrático. Eu assinei o documento, apoio o documento. Agora, Arimatea, não podemos ser hipócritas, tá certo? Tem que assinar a carta e defender os princípios da carta, porque assinar a carta e jantar com o Lula ou almoçar com o Bolsonaro não faz o sentido. Então, eu sou favorável ao documento, acho uma manifestação importante da sociedade civil, mas não pode continuar parte do empresariado fazendo média com Lula e Bolsonaro, que são os dois que colocam em risco a democracia brasileira no momento. A pergunta agora é da jornalista Poliana Oliveira. Olá, pré-candidato, boa tarde. Obrigada por conversar conosco aqui do Agora Jogo do Poder para os piauienses e mais 7 estados do Brasil. Eu queria saber do senhor sobre a situação que a gente enfrenta hoje com relação à Petrobras. Ela tem sido o centro das discussões e de diversos problemas econômicos no nosso Brasil, né? Por conta da alta dos combustíveis, a cadeia está toda afetada. Que soluções, que ideias o senhor tem para reduzir essa crise, para melhorar a situação da Petrobras, para que a gente seja menos dependente da questão da importação dos combustíveis, aumentar o número de refinarias? O que o senhor tem de ideias para a Petrobras e diminuir essa crise? Bom, primeiro, Poliana, duas coisas importantes sobre a questão de combustível. O Brasil tem um programa espetacular, o RenovaBio, que garantiu
o Pró-Álcool Brasil, que é o programa que garante o nosso etanol. Esse programa foi quase que destruído pela presidente Dilma Rousseff e agora continua sofrendo revés no governo Bolsonaro. Ou seja, o Brasil que pode ter independência do combustível usando mais etanol, o governo jogou contra uma coisa que é um patrimônio nacional. Então, veja só que absurdo. Aí dependemos unicamente do petróleo quando descobriu as reservas do pré-sal. E aí começaram a destruir o programa do Proálcool, que era, na verdade, o combustível limpo e capaz de substituir em muitas coisas o combustível fóssil, que é o petróleo. Bom, aí depois, o que foi a Petrobras? A Petrobras tornou-se, apesar de ser uma empresa tecnicamente muito preparada, principalmente por seu conhecimento em exploração de petróleo em águas profundas, mas a Petrobras, como várias estatais brasileiras, são utilizadas, manipuladas politicamente por quem está no poder. Né? No governo do PT, nós tivemos o maior escândalo de corrupção da história do mundo, desvendado pela Lava Jato, que começou com mensalão, petrolão, e agora, neste governo, o presidente Bolsonaro acha que vai mudar o preço do combustível, mudando 4 vezes o presidente da Petrobras, como se mudasse o presidente da Petrobras e alterar o preço do combustível na bomba, ignorando todos os demais fatores externos, como guerra na Ucrânia e outras questões do petróleo. Portanto, para a Petrobras nós temos um plano como para todas as estatais, é o programa de privatização, é aumentar a concorrência no setor. Isto é fundamental, precisa acabar de usar as estatais como cabide de emprego político, uso político de empresas estatais com o dinheiro do contribuinte e que acaba deixando o preço, do caso do combustível, um dos mais caros do mundo. Por quê? Porque tem monopólio, a gente tem que quebrar monopólio, tem que aumentar a concorrência. Qualquer comerciante sabe que ele se torna o melhor comerciante porque ele tem que enfrentar competição e concorrência. É isso que tem que fazer, ele acordar todo dia e pensar como é que ele vai vender mais por um menor preço e conquistar mais cliente. E isso, Apoliana, foi exatamente o que aconteceu na questão da telefonia. Nós tínhamos a Petrobras do telefone, que chamava Telebrás. E nos anos 90, enquanto tinha a Telebrás, linha telefônica era tão cara que nós declarávamos no imposto de renda como se fosse um bem, como se fosse um terreno, uma casa, um carro. Aí o que aconteceu? Privatizou as telecomunicações, aumentou a concorrência, aumentou a disputa das empresas por clientes e hoje todo brasileiro tem um celular no bolso. Por quê? Porque aumentou a concorrência. Nós temos de fazer a mesma coisa na Petrobras e principalmente porque a Petrobras produz um combustível fóssil que a cada ano que passar vai ter menos valor, porque, como você sabe, o mundo está a caminho das energias renováveis e vai punir cada vez mais energias fósseis. Ou seja, nós temos hoje uma empresa estatal que vende uma das gasolinas mais caras do mundo para o consumidor brasileiro, é uma empresa que é utilizada como cabide de emprego pelos políticos, foi antro do fundo de uma corrupção gigantesca no país, e, além de tudo, é um produto que vai perder valor conforme o passar dos anos, porque o mundo está caminhando para energia renovável. Qual é a lógica para se manter uma empresa estatal de petróleo? Nenhuma, a não ser oportunismo político. Agora, quem pergunta é a jornalista Kátia D'Angelis. Boa tarde, pré-candidato. A minha pergunta está muito relacionada às bandeiras do Novo e, em especial, ao seu histórico. O Brasil vive um problema que ele é muito antigo, inclusive é do Piauí, o primeiríssimo projeto de reforma tributária é de um deputado piauiense que já faleceu, Mussa Demes, o primeiríssimo projeto de reforma tributária que a gente tem no país. E eu queria saber do senhor como é que o senhor vê esses entraves e, como presidente, como o senhor trabalharia para transpô-los e, de fato, efetivar a reforma tributária no país? Ótima pergunta, Kátia. E você fez muito bem em relembrar o deputado Mussa Demes, que teve um papel muito importante, sim, na discussão da reforma tributária no Brasil.
Primeiro, Kátia, que nós temos de lembrar que o projeto que estava tramitando hoje no Congresso Nacional, que era essa combinação da PEC 45 a 110, foi o primeiro projeto de reforma tributária a ter o apoio dos 27 estados, algo inédito no Brasil. Você se lembra muito bem a briga do Mussa Demis para tentar encontrar esse consenso entre os estados brasileiros, né? Mas hoje existe um projeto que obteve esse consenso. Então, esse já é um caminho muito importante de como os problemas políticos entre os estados foram dirimidos ao longo do tempo. Então, nós temos de colocar esse projeto em votação. Agora, é muito importante lembrar um dos pontos cruciais do nosso programa de governo, que é a abertura da economia brasileira para o comércio global. Por que isso é importante? Porque ao determinar um cronograma dessa abertura, Kátia, nós vamos fazer com que o setor privado se mobilize para pressionar o Congresso a votar a reforma tributária, porque com o atual sistema tributário, o Brasil não vai continuar a ser um país competitivo no comércio internacional. Hoje, o passivo tributário no Brasil, das empresas, representa 70% do PIB, ou seja, quase que a riqueza nacional, boa parte da riqueza nacional é disputa de tributo. Então, nós temos de uniformizar essas nossas regras, simplificar o sistema tributário, que é a criação do imposto sobre valor agregado, pegar os 5 impostos e transformar num único imposto, padronizar a regra tributária do Brasil com o restante do mundo. Então, o jeito de se fazer isso é criar pressão na sociedade civil. E nós vamos criar pressão na sociedade civil, principalmente no setor privado, apresentando esse plano da abertura gradual da economia nos próximos 4 anos. Isso vai forçar o setor privado a colocar pressão. E, nesse sentido, eu digo que a culpa de não ter aprovado a reforma tributária é mais das divisões no setor privado do que o consenso que foi costurado na política. Portanto, eu acredito que essa reforma vai avançar sim, quando nós tivermos esse cronograma da abertura econômica do Brasil, ajudando a mobilizar o setor privado a pressionar o Congresso para colocar a reforma da tributária entre as 2 primeiras reformas a serem aprovadas pelo próximo governo. Pré-candidato, o senhor registrou agora o seu plano de governo, um documento de 36 páginas que traz as principais metas em um eventual governo do senhor na presidência da República. Eu questionaria, então, essa parte social, o combate à pobreza, o número de famintos no Brasil que tem crescido nos últimos meses. Como enfrentar esse problema com base nessas ações que estão no seu plano de governo? Bom, Ananias, se você já teve tempo de olhar o programa de governo, uma das metas do programa de governo é justamente erradicar a pobreza extrema no Brasil em 4 anos. E não é nenhuma mágica, não. É pegar o dinheiro que já está sendo gasto com os programas, principalmente com o auxílio emergencial, e focalizar nas famílias mais pobres. E nós criamos aí um indicador para isso, um indicador de renda, um indicador para atingir as famílias mais pobres com crianças. Nós sabemos que a pobreza infantil é, sem dúvida nenhuma, o primeiro foco a ser combatido. Então, esse programa tem que ter focalização nos mais pobres e não distribuir dinheiro à revelia sem muito critério. Por exemplo, você não pode dar o valor do benefício igual para um jovem desempregado, com 20 anos de idade, e uma mãe com 2 crianças. Não faz o menor sentido. Isso é que eu chamo focalização. O programa precisa focalizar nos mais necessitados, naqueles que vivem na pobreza extrema e principalmente que tem a pobreza que chamamos da pobreza infantil. Então, com os recursos já utilizados, se houver focalização, nós vamos resolver a questão da pobreza extrema no Brasil e, portanto, da fome desses 33 milhões de habitantes num prazo muito curto. O Brasil não é falta de dinheiro. O que falta no Brasil é focalização dos programas para que esse dinheiro seja empregado de forma mais eficaz. Um outro ponto importante na redução da fome no Brasil, veja só que absurdo, Ananias, hoje nós desperdiçamos 55 milhões de toneladas de alimento no transporte entre a fazenda e o supermercado. Se nós economizarmos
10% desse valor, 5 milhões de toneladas de alimento, nós resolvemos a questão da fome no Brasil. Então, tem uma questão de focalização dos problemas e maior competência na utilização dos recursos para evitar esse desperdício assustador que, na verdade, causa fome. A agricultura brasileira hoje praticamente sustenta 1 bilhão de pessoas no mundo, mas tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso é inaceitável. O que o governo precisa ter é competência na gestão pública e foco na utilização dos recursos para enfrentar esse problema. Tá certo, então. Quero agradecer Felipe Dávila, pré-candidato a presidente da República pelo Novo, pela entrevista hoje aqui no Agora, Jogo do Poder, na Rede Meio Norte. Muito obrigado, Ananias. É um grande prazer participar dessa conversa no seu programa agora e com todos aí da região norte, que certamente é um dos maiores potenciais do crescimento da energia renovável no Brasil e certamente vai ser uma fonte vital para o resgate do emprego, do crescimento econômico e da renda na região. Tá certo. Muito obrigado, pré-candidato.